Leila se deu mal com o Flamengo. Mengão já consegue a primeira vitória no dia da decisão pela Copa Libertadores da América. Hoje tem Flamengo e Estudiantes aqui, diretamente da Argentina. Vamos falar aí também sobre foguetório no hotel do Flamengo. Você que tá aí, se inscreva no canal, achando o sininho da notificação, deixa o teu like, toca meu parceiro, minha parceira. Tocou então, vem comigo, Brunegro. Vamos às notícias do Flamengo. Tive que descarregar, pessoal. Tive que descarregar porque, cara, hoje é dia de Libertadores. Estamos numa fase que caímos no ano passado e o Flamengo tem que dar uma bicuda nessa história de ficar caindo em Copa Libertadores da América. Eu tava até com Gordola ontem vendo o jogo do Palmeiras. Primeiro teve o Atlético Mineiro, o Sul-Americano, tá? Depois eu vi o do Palmeiras. Tava vendo lá com os companheiros do River Plate. Abriu 1-0, né? O River Plate. Só que, cara, que jogo mentiroso, rapaz. Pô, o Armani frangueiro pra cacete, dá mole, o Borra tem chance, não faz, acabou que o Palmeiras avançou para a próxima fase. Portanto, já temos aí 2 semifinalistas decididos, um de cada lado da chave, o Palmeiras do lado esquerdo da chave e o Racing do lado direito da chave. Hoje mais 2 semifinalistas serão decididos. Antes do jogo do Flamengo tem São Paulo e LDU, lá no estádio do São Paulo, Morumbis. E mais tarde, lá no estádio Uno de La Plata, 3 horas da tarde, já tô pegando o carro aqui, eu, Guilherme Flazoeiro, Mauro Santana, Gordola, todo mundo, e partindo para o estádio lá em La Plata, beleza? Mas vamos lá, pessoal, vamos falar sobre esse jogo de hoje, tem muita coisa para a gente conversar. Aliás, o treinador do Racing, o Gustavo Costas, né, que avançou, citou até o Flamengo ali de forma meio indireta ali, né, após ele avançar com o Racing, porque ele falou o seguinte: todos queremos ir à final. Eu os mato se não chegarmos à final da Libertadores. Bom, de brincadeira, evidentemente. Falo desde o primeiro dia que eu quero algo internacional, já ganhamos Sul-Americana e Recopa e agora queremos essa Copa. Tem que ganhar, por isso tenho que estar preparado. Estou contente de ver a torcida do Racing. Assim falou o Gustavo Costas, que será o adversário do Flamengo, dando tudo certo hoje nesse confronto em La Plata. O que pesa do lado do Flamengo, além do Jorginho voltar a atuar, e a gente vai explanar aqui sobre isso, é que o Flamengo, pessoal, não perde, tá, em qualquer competição desde o dia 31 de julho, quando o Flamengo perdeu por 1-0 no Maracanã para o Atlético Mineiro. Uma equipe desmobilizada, uma equipe reserva que o Flamengo levou a campo naquela altura da Copa do Brasil. O Flamengo perdeu por 1-0 numa entregada de paçoca, né? Depois o Flamengo foi jogar lá, até venceu, mas infelizmente foi eliminado nos pênaltis. E o placar que o Estudiantes precisa para hoje, para eliminar o Flamengo, é por 2 gols de diferença. Evidente, não queremos disputa por pênalti, mas o Estudiantes, para eliminar o Flamengo no tempo regulamentar, precisa de 2 gols de diferença, coisa que o Flamengo só perdeu para o Bayern de Munique, quando foi 4-2 para o Bayern, lá na Copa do Mundo de Clubes, que o Flamengo acabou sendo derrotado ainda no mês de... já era julho, né? Naquela altura de junho e julho, naquela derradeira partida, né? Pessoal, o elenco do Flamengo almoça hoje naturalmente ao meio-dia, tá? Tem descanso dos jogadores ali por volta das 5 horas da tarde. Os atletas já devem começar a se mobilizar para partir para o estádio Uno, chegando no estádio ali às 7h30 da noite, para fazer o trabalho de aquecimento, enfim, toda aquela situação, tá? Eu tô a mais ou menos 40 minutos, aqui eu tô em Buenos Aires, mas a gente alugou um carro, a gente vai pegar o carro 3 horas da tarde para chegar lá umas 4 horas mais ou menos, para poder montar toda a logística, todo o esquema. O ex-meia Sávio projetou o confronto do rubro-negro contra o Estudiantes. Ele falou o seguinte: hoje o Flamengo é um time totalmente preparado, especialmente pelos últimos anos de experiência, principalmente nesse nível de competição. É claro que um time argentino é complicado, sempre muito difícil, principalmente fora de casa. Eu joguei lá há 31 anos e foi bastante difícil, muito truncado. Mas acredito que agora é outro momento.
O Flamengo, nos últimos anos, sempre esteve muito forte e espero que possamos avançar para a semifinal, falou o Sávio. As atenções muito voltadas para a arbitragem do senhor Piero Massa, né, o chileno, que não tem como não falar de arbitragem depois daquela arbitragem horrorosa que nós tivemos no jogo da ida do senhor Andrés Rojas, que já foi punido pela Conmebol, foi retirado do Mundial Sub-20 em função da sua atuação contra o Flamengo, literalmente mesmo. E o Piero Massa, o Gordola, ele até concorda comigo, porque eu nem sabia dessa opinião dele, que é o seguinte: é verdade, deu um pênalti inexistente para o Estudiantes, né, na etapa passada contra o Cerro Porteño fora de casa. Agora, o ponto que eu quero trazer aqui, apesar desse pênalti que ele marcou de forma absurda para o Estudiantes e culminou, foi decisivo para a classificação do Estudiantes, porque, afinal de contas, foi 0-0 no jogo lá em La Plata, ele tem culhões para marcar algo contra o time da casa nos últimos minutos de partida, né? Isso aí eu realmente tenho que entender, né? E espero que ele seja, não no sentido de dar pênalti para o Estudiantes, mas no sentido de ele não ser caseiro. Tiver que marcar alguma coisa para o Flamengo, tem que marcar. E acredito até que o último jogo carrega uma carga pesada para a arbitragem para esse jogo de hoje, então ele não pode dar mole, porque os olhos da América do Sul estarão voltados para ele, para a arbitragem que ele vai executar dentro de campo, tendo em vista que até os próprios colombianos compatriotas lá do Andrés Rojas disseram que o Flamengo foi roubado, né? Pra você ter ideia como isso ganhou as páginas de jornais pela América do Sul. Tá? A escalação do Flamengo: Jorginho deve ser novidade contra os Estudiantes. Técnico Felipe Luiz tem Eric Pulgar e Michael como desfalques para esse segundo confronto das quartas de final da Copa Libertadores. Aliás, o Pulgar, que já deu entrevista para a Flamengo TV, falou com o jornal Globo também, deve ficar à disposição do Flamengo a partir da próxima rodada da Libertadores. Contra o Cruzeiro, tem uma tendência de já estar na lista de relacionados. Jorginho voltou a treinar com o grupo na terça-feira e fez novamente uma atividade com o grupo ontem, na quarta-feira, quando o Flamengo treinou no CT do Defensa e Justiça. A presença dele na partida será confirmada pelo técnico Felipe Luiz na pré-eleição, pessoal. Então é apenas um esboço aqui da escalação do Flamengo. Outra novidade é o retorno do Juninho à lista de relacionados, ele que já estava um bom tempo fora, né? O Flamengo deve ir a campo com o goleiro Agustín Rossi, argentino, já jogou no Estudiantes, conhece o ambiente que vai encarar, né, de Copa Libertadores. Na lateral direita, Guilherme Varela, que foi bem destacada aqui pelos os periodistas esportivos que cobrem Estudiantes, né? Tendo em vista que ele fez um gol no confronto da ida. Muitos dizem que o técnico, o tal do Domingues, né, que é amigo do quarto árbitro lá, né? A gente não pode deixar de lembrar disso. Ele vai botar uma marcação especial ali no Varela. Zaga, Léo Ortiz e Léo Pereira, dupla Léo, aí realmente não tem o que falar. Na lateral esquerda existe uma chance, uma possibilidade do Alexandro começar, mas a tendência segue com Ayrton Lucas. Jorginho, tá? De volta à equipe do Flamengo. E aí, muita gente, Pedrão, o cara tá sem ritmo, é arriscado, vai botar o cara num jogo quente desse, coisa e tal. Meu amigo, o Jorginho, quando vai pro Mundial jogar pelo Flamengo, ele sequer tinha conhecido o CT, né? Aliás, ele foi aqui, conheceu o CT e já viajou junto com a equipe, mas não tinha entrosamento nenhum com o time, não tinha jogado ainda com o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, pelas Copas, né? E ele entrou lá e jogou de titular contra o Esperance e foi muito bem. Contra o Chelsea, que é uma equipe que tem muito mais repertório, intensidade, que o Estudiantes foi bem também e seguiu bem durante a competição. Como diz Gordola, esse tipo de jogador, bicho, vai que vai. Não tem essas. Tá sem ritmo, tá quase um mês. Meu irmão, é decisivo. A diretoria, isso aqui é informação, tá?
tá morrendo de medo de ser eliminado aqui hoje. Então tem que ir os melhores jogadores. Por isso que tiraram lá a força. Não adianta o Felipe Luiz vir falar, não, porque não tiramos em função disso não, e coisa. Tiraram sim. Do jogo contra o Vasco. Então vai pro jogo, porque é decisivo, tem que ganhar. Jorginho e Saul voltam a montar essa dupla de volante magnífica do Flamengo. De Arrascaeta ali no tripé de meio campo. Do lado direito, Gonçalo Plata. Tudo normal. Não adianta vir fazer arruaça. A própria Conmebol divulgou, né? Dizendo que o Plata não está suspenso, e ainda bem que a Conmebol soltou essa nota para evitar disse-me-disse. Foi a melhor coisa que a Conmebol fez, porque os caras já estavam querendo entrar na justiça, porque se nós não passarmos, não tem mais isso. Pedro, de centroavante. Pô, Pedro, mas time argentino fora de casa, de repente um Bruno Henrique não seria melhor para pressionar os caras, tendo em vista que o Pedro não tem a velocidade. Mas tá mal tecnicamente. É decisivo, é matador, é outro patamar, eu entendo, mas tá mal. Então acho que realmente é melhor ele começar com o Pedro. Samuel Lino, do lado direito, também é uma... As duas principais preocupações dos caras é o Samulino e é o Varela. Pelo que destacam os periodistas. Lógico, tem o de Arrascaeta, que eles conhecem, mas pelo que a gente viu no primeiro jogo, Varela fez gol e o Samuel Lino participou de ganhou vários confrontos individuais ali pelo lado esquerdo, que é ao lado do Roman Gomes, né? O lateral direito da equipe do Estudiantes. Vamos entrar aqui agora, pessoal, no tema também do foguetório aí que aconteceu no hotel do Flamengo, né? O Flamengo está hospedado aí no resort, não sei como eles fizeram, mas olha só onde vai a tentativa, né, do Estudiantes tentar eliminar o Flamengo da Copa Libertadores. Olha aí, escuta aí. O Boto. Quem gravou isso foi o Boto. Bom, vocês viram aí. Vou te falar um negócio pra vocês. Tem acústica, o hotel que o Flamengo está hospedado. Não acredito que isso vai atrapalhar os jogadores hoje dentro de campo. E fica aí um combustível a mais para os atletas do Flamengo, né? Não acho que isso vai definir nada não. E também a palhinha do clima, né? Que foi criado aqui na Argentina, mas vai dar tudo certo e o Flamengo vai conseguir essa classificação para as quartas de final da Copa Libertadores. Beleza? E aí, pessoal, evidente, pessoal com medo do jogo. O jogo da ida era para o Flamengo ter feito um placar mais gordo, mais robusto. Infelizmente, a arbitragem agiu muito contra o Flamengo, mas o Flamengo foi soberbo também. O Gordola, ele até discorda de mim, mas eu não gosto dessa história de passe de letra e coisa e tal. Ah, mas ele acertou o passe. Cara, mas só tá 2-0, bicho. Leva na seriedade. Não recoloca o adversário no jogo. Isso é sério, isso é mata-mata, isso é Libertadores. Passa um ar de empáfia, sabe? De presunção, passa de presunçoso, passa um ar de que, sabe, já estamos ganhando mesmo, 2-0, já não, tem que ir pra acabar com o jogo, velho. Sem estoque, tá 8-0, vamos pro nono, tá 9, tá 10, vamos pro 10º. Pelo menos eu penso, né, dessa maneira, tá? Agora, tem alguns pontos positivos. O time do Flamengo é bem melhor que a equipe do Estudiantes, não tem comparação. O Flamengo tem um Jorginho de volta, né? A esse meio-campo do Flamengo que dá mais sustentação para a saída de bola, para a troca de passos, para a criação de jogadas também. Só um placar elimina o Flamengo, que é a vitória por 2 gols do Estudiantes, ou, eventualmente, né, a vitória e levar para pênalti. Então, o empate é do Flamengo, vitória do Flamengo
é Flamengo. É o mesmo cenário que o Flamengo teve contra o Internacional em Porto Alegre, e na minha opinião, o Internacional tem, assim, em valores individuais, tem uma equipe até melhor. Pode não estar vivendo o melhor momento, mas tem uma equipe até melhor. Gol, eu não gosto dessa frase, que o Tite popularizou ela e depois falou que não falou, né? Gol vai fazer, lembra que ele falou? Gol lá vai fazer, lembra? E não fez, né? Mas gol a gente vai fazer. Isso me deixa mais tranquilo, porque dificilmente o Flamengo é o melhor ataque da temporada brasileira, com 106 gols. Só o Bahia chega perto do Flamengo na temporada brasileira com 102 gols. Então, o último jogo que eu me lembro que o Flamengo passou em branco foi justamente contra o Atlético Mineiro, no Maracanã. Agora, o último jogo com a equipe principal do Flamengo que o Flamengo passou em branco foi contra o Santos. Nem contra o poderoso Bayern de Munique o Flamengo passou em branco. O Flamengo foi lá e fez os seus 2 gols. E, cara, é pressão, é futebol argentino, mas o estádio do Estudiantes não é um estádio raiz. Tudo bem, uma torcida apaixonada e coisa e tal, mas é um estádio moderno, é um estádio que foi inaugurado em 2019, então não vai ter estruturas precárias ali para a equipe do Flamengo. É um estádio de futebol. Então acho que tudo isso pesa, tá? A favor de nós rubro-negros, tá? Transmissão, Pedrão RNTV, a partir das 6h30 da tarde, WL, Marquinho, Igor Dola, todo mundo ligado na transmissão, por isso 3 horas da tarde já tô pegando aqui, mas vai ter o vídeo da tarde ainda, evidentemente, para atualizar vocês aí, tá? Meus amigos, vamos falar aqui agora sobre o naming right do Maracanã, porque saiu informação aí no Jornal Dia que a expectativa do Flamengo é de vender o naming rights do Maracanã pelo valor de 200 milhões de reais por ano. O Flamengo quer acelerar o negócio para aumentar a rentabilidade do estádio, que já é boa, já melhorou bastante, né? O Flamengo hoje não tem prejuízo com o Maracanã, é bem verdade, um acordo costurado pela gestão passada, o Flamengo tem a concessão do Maracanã, dos bares, de tudo, mas também é um trabalho de economia, de corte de gastos ali, que está sendo realizada pela atual gestão do Flamengo, tá? Pessoal, Flamengo tem vitória na justiça em meio a impasse com a Libra e a Leila Pereira se ferrou, pessoal. Como assim, Pedrão? O negócio é o seguinte, tá? Atendendo a um pedido do clube, a Globo foi ordenada a depositar todo o dinheiro destinado aos clubes do bloco da Libra em juízo. Por quê? O Flamengo tenta rediscutir alguns pontos desse contrato de televisão que é considerado prejudicial ao clube e assinado ainda na gestão anterior, comandada, capitaneada pelo Rodolfo Landim. A expectativa desse contrato é absurda, de uma perda financeira de em torno de 100 milhões, segundo as contas do atual presidente do Flamengo, BAP, mas pode até mesmo aumentar. Dessa forma, o Flamengo entrou com um pedido na justiça para que os valores ainda não sejam pagos, já que o modelo de distribuição precisa ser acordado segundo o Flamengo. A Globo já foi notificada sobre o assunto. A divisão, só para explicar para vocês, divisão de direito de transmissão do bloco dos clubes da Libra, que tá Flamengo, Palmeiras, São Paulo, entre outras equipes. Vamos lá, 40% do dinheiro vai igual para todo mundo. Toma. 30% desempenho esportivo, ou seja, quanto mais alto na tabela do campeonato, mais dinheiro você recebe. 30% por audiência. Ué, Pedrão, o Flamengo tem 40 igual. O Flamengo é o líder do campeonato, vai receber mais. 30% é audiência. A audiência do Flamengo é bem maior do que os adversários. Por que o Flamengo está reclamando disso aí? O que o Flamengo está reclamando é que esse último ponto de 30% de audiência
é um completo absurdo. É esse terceiro critério que o Flamengo questiona, pois as cotas são divididas igualmente. Ou seja, jogo Flamengo e Red Bull Bragantino. A audiência, exemplo, foi 100. 50 vai pro Red Bull Bragantino, 50 vai pro Flamengo. Como assim? Se o Flamengo botou, e evidente, vai botar mais torcedores para assistir o jogo do que o Red Bull Bragantino, que quase não tem torcida. É um contrato absurdo para o Flamengo. E o Flamengo fez com que a Globo não pagasse esse valor justamente para conseguir reacordar essa situação do terceiro ponto dos 30% da audiência. Que antigamente era tanta assinatura do Flamengo, o Flamengo ganha tanto. Agora é essa patifaria aí, né? E a Leila já tá cuspindo marimbondos. Ganhou na justiça liminar, mediante a desembargadora, a ver as cenas dos próximos capítulos. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o teu like e tamo juntão, saudações rubro-negras.